Capítulo 15. A carreira de Eusápia Paladino. A mediunidade de Eusápia Paladino é um grande marco histórico da pesquisa psíquica, por ter sido ela o primeiro médium de fenômenos físicos a ser examinado por grande número de cientistas eminentes. As principais manifestações ocorridas por seu intermédio foram os movimentos de objetos sem contato, a levitação da mesa e de outros objetos, a levitação da própria médium, o aparecimento de mãos e rostos materializados, além de luzes e ainda a audiência de instrumentos musicais sem contato. Todos esses fenômenos ocorreram também, como já referido, com o médium Dederon. No entanto, quando ao tempo deste último, Sir William Crookes convidou seus colegas cientistas a investigá-los, eles declinaram do convite. Agora, pela primeira vez, os estranhos fatos passam a ser alvo de prolongadas investigações, realizadas por homens conceituados da Europa. Desnecessário dizer-se que esses experimentadores foram a princípio altamente céticos, numa época em que os chamados testes, aquelas precauções em geral tolas que podem comprometer o próprio objetivo almejado, estavam na ordem do dia. Médium algum em todo o mundo foi mais rigidamente testado que Eusápia, sendo sua capacidade de convencer a grande maioria de seus assistentes um atestado claro de que suas faculdades mediúnicas não eram do tipo comum. Em verdade, nenhum pesquisador deveria ser admitido à sala de sessões psíquicas sem ter ao menos um conhecimento básico do caráter complexo da mediunidade, bem como das condições adequadas para seu desenvolvimento. Não poderia desconhecer ainda a verdade fundamental de que não apenas o médium, mas também os assistentes, são fatores necessários para o sucesso da experiência. Entretanto, esse ponto não é reconhecido sequer por um cientista em 1000. O fato de Eusápia ter triunfado, apesar dessa imensa desvantagem, é eloquente tributo à sua mediunidade. A carreira mediúnica dessa napolitana simples e iletrada, de grande interesse e de extrema importância por seus resultados, fornece também o exemplo da criatura humilde que serviu de instrumento para destruir os sofismas dos outros. Eusápia Paladino nasceu em 21 de janeiro de 1854 e faleceu em 1918. A primeira manifestação de sua mediunidade ocorreu por volta dos 14 anos. Sua mãe morreu por ocasião de seu nascimento e seu pai quando ela atingiu os 12 anos. Passando a residir com amigos, foi por eles, certa vez, persuadida a sentar-se à mesa com outras pessoas. Ao final de 10 minutos, a mesa levitou, as cadeiras começaram a dançar, as cortinas da sala esvoaçaram, copos e garrafas moveram-se. Todos os presentes foram examinados com o intuito de descobrir-se o responsável pelos movimentos, chegando-se finalmente à conclusão de que Eusápia era o médium. Ela não demonstrou o menor interesse pela experimentação, só concordando em realizar sessões posteriores para agradar seus anfitriões e evitar que ela própria fosse enviada para o convento. Sua educação espiritualista somente começou aos 22 ou 23 anos de idade, tendo sido orientada, de acordo com o Sr. Flammarion, pelo ardente espiritualista Signor Damiani. Eusápia relata incidente singular ocorrido nessa época. Numa sessão realizada em Nápoles, certa senhora inglesa casada com o Signor Damiani foi aconselhada pelo espírito que se denominou John King a procurar uma mulher chamada Eusápia, especificando a rua e o número da casa onde a mesma se encontrava. Disse o espírito que ela era portadora de grande mediunidade e que pretendia manifestar-se por seu intermédio.
A senhora Damiani foi ao endereço indicado e encontrou Eusápia Paladino, de quem jamais ouvira falar. As duas mulheres fizeram uma sessão e John King manifestou-se, passando a ser, daí por diante, o guia da médium. Sua introdução no mundo científico europeu deu-se por meio do professor Sciaia, de Nápoles, o qual publicou, em 1888, num jornal de Roma, uma carta dirigida ao professor Lombroso. Nessa carta, ele descreve minuciosamente suas experiências com a médium e convida o célebre psiquiatra a investigá-la também. Lombroso só aceitou o convite em 1891, realizando, no mês de fevereiro, em Nápoles, 2 sessões com Eusápia. Rendendo-se à evidência, escreveu: Estou confuso. Lamento tenha combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espiritualistas. Sua conversão levou muitos cientistas da Europa a investigar o assunto e, daquele momento em diante, a senhora Paladino teve de ocupar-se por muitos anos com as sessões experimentais. As sessões de Lombroso em Nápoles no ano de 1891 seguiram-se às da Comissão de Milão em 1892. Eram integrantes desta comissão o professor Schiaparelli, diretor do Observatório de Milão, o professor Guerosa, catedrático de Física, Hermacora, doutor em Filosofia Natural, o Sr. Aksakov, conselheiro de Estado do Imperador da Rússia, Charles Duprel, doutor em Filosofia de Munique, e o professor Charles Richet, da Universidade de Paris. Ao todo, realizaram-se 17 sessões. Em sequência, foram feitas investigações em Nápoles, no ano de 1893, em Roma, nos anos de 1893 e 1894, em Varsóvia e na França, em 1894. As da França foram dirigidas pelo professor Richet, por Sir Oliver Lodge, pelo Sr. F. W. H. Myers e pelo Dr. Oshorovitz. Em 1895, ocorreram sessões em Nápoles e, no mesmo ano, na Inglaterra, em Cambridge, na casa do Sr. F. W. H. Myers, estando presentes o professor Sidgwick e Sra. Sir Oliver Lodge e o Dr. Richard Hodgson. Prosseguiram as investigações em 1895 na França, em casa do coronel de Rochas, em 1896 em Tremeso, Auteuil e Choisy-Vrac, em 1897 em Nápoles, Roma, Paris, Montfort e Bordeaux, e em novembro de 1898 em Paris, na presença de uma comissão científica composta dos senhores Flammarion, Charles Richet, A. de Rochas, Victorien Sardou, Jules Caretier, Adolphe Bisson, G. Delanne, G. de Fontanet e outros. Em 1901, no Clube Minerva, em Genebra, com a participação dos professores Porro, Morselli, Bosano, Venzano, Lombroso, Vassalo e outros. Houve muitas outras sessões experimentais realizadas com Eusápia por homens de ciência, tanto na Europa quanto na América. O professor Sciaia, na carta ao professor Lombroso antes citada, faz brilhante descrição dos fenômenos ocorridos com a médium, afirmando tratar-se de caso especial, merecedor da séria atenção de um cérebro qual o de Lombroso. Diz ele: o caso a que me refiro é o de uma mulher inválida, pertencente à camada mais simples da sociedade. Tem aproximadamente 30 anos, sendo bastante inculta. Seu olhar não é fascinante nem dotado do poder que os modernos criminólogos chamariam de irresistível, mas, quando o deseja, seja durante o dia ou à noite, pode divertir os curiosos por 1 hora ou até mais, com fenômenos surpreendentes. Amarrada à cadeira, ou firmemente segura pelas mãos dos assistentes,
exerce atração sobre os móveis que a circundam. Suspende-os, mantendo-os no ar como o caixão de Maomé, faz depois com que desçam em movimentos ondulatórios, como se estivessem obedecendo à sua vontade. Aumenta-lhes o peso ou o diminui, de acordo com seu desejo. Produz batidas ou pancadinhas nas paredes, no teto, no piso, com muito ritmo e cadência. Em resposta aos pedidos dos assistentes, algo como lampejos de eletricidade sai de seu corpo, envolvendo-a ou aos espectadores dessas cenas maravilhosas. Desenha em cartões que os assistentes seguram tudo o que se lhe pede. Figuras, assinaturas, números, sentenças, apenas esticando as mãos em direção ao local indicado. Colocando-se num canto da sala uma bacia contendo camada fina de cal, vêem-se aí impressas, depois de alguns momentos, uma pequena ou grande mão, um rosto, de frente ou perfil, que podem ser moldados a gesso. Desenhos de um rosto em diferentes ângulos foram assim preservados, o que permite a realização de estudos sérios aos que o desejarem. Essa mulher ergue-se no ar, pouco importando as amarras que a prendam. Parece flutuar no espaço como se estivesse num colchão, contrariando todas as leis da gravidade. Faz com que órgãos, sinos e tamborins sejam tocados como se estivessem ao contato de suas mãos, ou fossem movidos pelo sopro de invisíveis gnomos. Por vezes, aumenta sua estatura em mais de 4 polegadas. O professor Lombroso, conforme foi dito, interessou-se bastante por essa descrição e, passando a investigar a médium, converteu-se. Em seguida, no ano de 1892, a comissão de Milão passou a fazer experiências com Eusápia. No relatório da comissão consta o seguinte: tantas foram as vezes que certa mão apareceu e foi tocada por um de nós, que se tornou impossível a existência da dúvida. A mão que vimos e tocamos era, de fato, a de um ser vivo. Durante o fenômeno, o busto e os braços da médium estavam visíveis, e suas mãos seguras pelas pessoas que a ladeavam. Muitos fatos se deram à luz de 2 velas e uma lâmpada a óleo. As mesmas ocorrências foram testemunhadas em plena luz, enquanto a médium permanecia em transe. Em 1894, o Dr. Ochorovix persuadiu Eusápia a visitar Varsóvia. Nesta cidade, realizaram-se sessões com a presença de homens e mulheres conceituados nos círculos científicos e filosóficos. No registro das experiências, incluem-se a obtenção de levitações completas e parciais da mesa, assim como outros muitos fenômenos físicos. Por ocasião das levitações, os pés da médium eram visíveis, ou, então, estavam amarrados e seguros por um assistente ajoelhado debaixo da mesa, ao redor da qual Eusápia se encontrava. Após as sessões em casa do professor Richer, na Ile Roubaud, em 1894, Sir Oliver Lodge, no relatório para a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, disse o seguinte: embora seja ainda necessário explicar os fatos, vejo-me forçado a admitir sua possibilidade. Não tenho mais espaço mental para a dúvida. Qualquer pessoa que veja o que eu vi, se não for vencida pelo preconceito, chegará à mesma conclusão. Isto é, a de que determinadas coisas, até agora consideradas impossíveis, realmente acontecem. Minha experiência convence-me de que certos fenômenos, tidos em geral por anormais, pertencem à ordem natural. Em consequência, devem ser investigados e registrados por pessoas e sociedades interessadas no conhecimento da natureza. Na reunião em que se leu o relatório de Sir Oliver Lodge, Sir William Crookes chamou a atenção para a semelhança existente entre os fenômenos ocorridos com Eusápia e os produzidos em presença de D.D. O relato de Sir Oliver Lodge não foi aceito pelo Dr. Richard Hodgson, ausente por se encontrar nos Estados Unidos.
Eusápia Paladino e o Dr. Hodgson foram, então, convidados para virem à Inglaterra, onde realizariam uma série de sessões na casa do Sr. F. W. H. Myers, em Cambridge, nos meses de agosto e setembro de 1895. As experiências de Cambridge, como foram chamadas, em sua maioria não tiveram sucesso. Alegou-se que a médium era repetidamente apanhada em fraude. Muito se escreveu a favor e contra, na aguda controvérsia que se seguiu. Passa a dizer-se que observadores competentes, condenando redondamente os métodos adotados pelo grupo de experimentadoras de Cambridge, se recusaram a aceitar a conclusão de que Eusápia fraudava. É interessante recordemos que certo repórter americano, por ocasião da visita de Eusápia aos Estados Unidos em 1910, perguntou bruscamente à médium se alguma vez fora ela surpreendida em fraude. Eis sua resposta franca. Muitas vezes disseram-me isso. Veja, senhor, parece que acontece assim. Algumas pessoas que estão à mesa esperam por truques. De fato, elas o querem. Estou em transe. Nada acontece. Ficam impacientes. Pensam nos truques, nada mais a não ser nos truques. Colocam suas mentes nesse desejo e eu, de modo automático, a elas respondo. Mas isso não é frequente. Elas desejam simplesmente que eu os faça. Isso é tudo. Essas palavras soam como engenhosa adoção de certo argumento em sua defesa, o qual ela teria ouvido. Ao mesmo tempo, sem dúvida, existe aí um elemento verdadeiro, o aspecto psicológico da mediunidade, ainda tão pouco entendido. A respeito dessa questão, duas importantes observações podem ser feitas. Primeiramente, como assinalado pelo Dr. Hereward Carrington, as várias experiências realizadas com o objetivo de repetir os fenômenos por meios fraudulentos resultaram, na maioria dos casos, em completo fracasso. Em segundo lugar, ao que parece, os assistentes de Cambridge desconheciam a existência e a atuação daquilo que pode ser denominado membro ectoplasmático, observado no caso de Slade e de outros médiums. Carrington assevera: todas as objeções levantadas pela Sra. Sidgwick podem ser explicadas admitindo-se que Eusápia materializa por vezes um terceiro braço, o qual é o responsável pela produção de certos fenômenos. Quando estes terminam, tal braço recolhe-se ao corpo da médium. Embora possa parecer estranha, é justamente essa a conclusão para a qual aponta a evidência dos fatos. Anteriormente, em 1894, Sir Oliver Lodge havia visto algo que ele descreve como surgimento de membros extras, em continuação ao corpo de Eusápia, ou muito perto dele. Com a segurança tão frequentemente assumida pela ignorância, o Journal of the Society for Psychical Research, no qual o relato de Sir Oliver foi publicado, fez o seguinte comentário em seu editorial. É desnecessário observar que os membros do espírito saindo do corpo da médium são, prima facie, uma circunstância altamente sugestiva de fraude. Posteriormente, outros cientistas confirmaram a conjectura de Sir Oliver Lodge, acima citada. O professor Bottazzi declara: posteriormente, a mão antes referida tocou o meu antebraço direito, sem pressioná-lo. No mesmo instante, levei minha mão esquerda ao local onde fui tocado e olhei. Pude, então, ver a mão de um ser humano de cor natural e, ao mesmo tempo, sentir com a minha os dedos e as costas dessa mão, áspera, nervosa e tépida. A mão dissolveu-se diante de meus olhos e retraiu-se, como se entrasse no corpo da senhora Paladino, descrevendo uma curva. Confesso ter-me surgido a dúvida sobre a possibilidade de a mão esquerda de Eusápia ter se soltado de minha mão direita para alcançar-me o antebraço, mas, simultaneamente, era capaz de provar a mim mesmo não haver base para tal suposição, porque nossas duas mãos continuavam em contato, como de hábito.
Todos os fenômenos por mim observados nessas 7 sessões poderiam desaparecer de minha memória, exceto este, que eu jamais poderia esquecer. O professor Galeotti, em julho de 1907, viu nitidamente o que chamou de duplo do braço esquerdo da médium. Na ocasião, exclamou: Olhem, vejo 2 braços esquerdos idênticos em aparência. Um está sobre a mesinha e o Sr. Botazzi toca-o. O outro parece sair do ombro da médium, aproximar-se dela, tocá-la, retrair-se e desaparecer no seu corpo. Não é alucinação. Em outra experiência, no mês de julho de 1905, em casa do Sr. Berisso, quando as mãos de Eusapia estavam seguras e plenamente visíveis, o Dr. Venzano e outros assistentes viram distintamente mão e braço, este coberto por manga escura, saírem da fronte da parte superior do ombro direito da médium. Muitos testemunhos semelhantes poderiam ser citados. Merece toda a atenção o caso que veremos a seguir, por trazer elementos para o estudo da complexidade das faculdades mediúnicas, especialmente as de Eusapia Palladino. Em determinada sessão com o professor Morselli, Eusapia foi vista no momento em que soltava a mão que o professor mantinha sob controle, esticando-a depois, com o propósito de alcançar a corneta que estava sobre a mesa. Foi, porém, impedida de realizar o intento. Diz o relatório. Nesse momento, quando o controle era certamente mais rigoroso que nunca, a corneta foi erguida da mesa e desapareceu dentro da cabine, passando entre a médium e o Dr. Morselli. É óbvio que Eusapia tentara fazer com a mão o que depois realizou mediunicamente. Uma tentativa de fraude fútil e tola como essa é inexplicável. Não há dúvida sobre o ocorrido. Desta vez a médium não tocou nem poderia tocar a corneta, e ainda que o pudesse, não teria condições de levá-la para dentro da cabine, que lhe ficava às costas. Cumpre observar que, num canto da sala, tinha sido colocada uma cortina, de modo a formar a chamada cabine. Isto é, um recinto fechado possibilitando a concentração de energia. E que Eusapia, ao contrário de outros médiums, se sentava do lado de fora da cabine, ficando de costas para a cortina, à distância de um pé. Em 1895, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas tinha chegado à conclusão de que os fenômenos ocorridos com Eusapia eram todos fraudulentos e que, em consequência, nada mais deveria ser investigado. Entretanto, no continente europeu, vários grupos de cientistas, prosseguindo em suas investigações sob os mais rigorosos cuidados, confirmavam as faculdades mediúnicas de Eusapia. À vista disso, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas decidiu, em 1908, examinar a médium mais uma vez, nomeando para essa tarefa 3 de seus céticos mais competentes. O primeiro deles, o Sr. W. W. Bagley, membro do Conselho, investigara os fenômenos psíquicos por mais de 35 anos e, durante esse tempo, com exceção talvez de uns poucos fatos ocorridos numa sessão com Eusapia alguns anos antes, jamais havia testemunhado um fenômeno físico autêntico. Em todas as investigações descobria invariavelmente a fraude, nada mais que a fraude. Era ele também hábil ilusionista. O segundo, o Sr. Everard Fielding, secretário honorário da Sociedade, havia investigado esses fenômenos por alguns anos, mas, durante todo esse tempo, nunca tivera a prova de um legítimo fenômeno físico, a não ser, talvez, de nova referência, no caso de uma sessão com Eusapia. O Dr. Hereward Carrington, terceiro nomeado, embora tivesse assistido a incontáveis sessões, dissera, antes de participar de uma experiência com Eusapia: Eu nunca vi manifestação alguma de ordem física que pudesse considerar autêntica. À primeira vista,
As manifestações desses 3 investigadores surgem como golpe esmagador contra as concepções dos espiritualistas. Entretanto, ao examinar Eusápia Palladino, o trio de céticos encontrou seu Waterloo. O relato completo da longa e paciente pesquisa que esses cientistas realizaram com a médium, em Nápoles, encontra-se no livro do Dr. Heward Carrington, Eusápia Palladino e seus fenômenos, publicado em 1909. Como exemplo da cuidadosa investigação realizada por cientistas do continente europeu, deve-se mencionar o fato de que o professor Morselli anotou nada menos que 39 tipos de fenômenos produzidos na presença de Eusápia. Os fatos a seguir descritos podem ser classificados como provas surpreendentes. Consta no relatório de uma sessão realizada em Roma no ano de 1894, estando presentes o professor Richer, o Dr. Schrenck-Notzing e o professor Lombroso, o seguinte. Na esperança de obtermos a movimentação de objetos sem contato, colocamos em cima de um disco de papelão fino, debaixo de um copo, um pedacinho de papel dobrado em forma de A. A experiência, porém, não foi bem sucedida, e, como não quisemos fatigar a médium, deixamos os citados apetrechos sobre a mesa grande, fechamos cuidadosamente todas as portas e tomamos nossos lugares em volta da mesinha. Em seguida, solicitei aos convidados que guardassem nos bolsos as chaves das portas, a fim de que ninguém nos acusasse de negligência na adoção das necessárias precauções. Logo após a luz ter sido apagada, ouvimos o soar de um copo sobre a mesa em torno da qual estávamos. Acendemos a luz e encontramos perto de nós, na mesma situação, emborcado e cobrindo o pedacinho de papel, o copo antes referido. Faltava, entretanto, o disco de papelão. Procuramo-lo sem sucesso. Terminada a sessão, conduzi meus convidados mais uma vez para a antessala. O Sr. Richer foi o primeiro a abrir a porta, que tinha sido trancada por dentro. Qual não foi sua surpresa quando percebeu, do outro lado da porta, junto à soleira sobre a escada, o disco que havíamos buscado por tanto tempo. Ele o pegou e todos identificamos o papelão que fora posto debaixo do copo. Vale a pena mencionar, como provas consistentes, as fotos, batidas por M. de Fontenay, das várias mãos que apareceram sobre a cabeça de Eusápia. Em uma dessas fotografias, vêem-se os investigadores segurando firmemente as mãos da médium. Reproduções dessas fotos encontram-se nos Annals of Psychical Science, de abril de 1908, nas páginas 181 e seguintes. Na sexta e última sessão realizada em Gênova com o professor Morselli, nos anos de 1906 e 1907, imaginou-se um teste decisivo. A médium foi amarrada ao sofá com uma faixa grossa e larga, como as usadas nos hospícios para conter os pacientes. Essas faixas podem ser fortemente apertadas sem provocar cortes. Morselli, com sua experiência de psiquiatra, realizou a operação, mantendo também presos os punhos e os tornozelos da médium. Tendo sido acesa a luz, uma lâmpada elétrica vermelha de 10 velas, a mesa que estava fora de toda possibilidade de contato passou a mover-se intermitentemente e foram vistas pequenas luzes, além de certa mão. Em dado momento, a cortina que vedava a cabine se abriu, deixando ver a médium que estava bem amarrada. Os fenômenos, afirma-se no relatório, eram inexplicáveis, considerando-se que a posição da médium tornava impossível qualquer movimento de sua parte. Para terminar, citaremos 2 relatos de materializações convincentes, escolhidos entre muitos. O primeiro, incluído nos Annals of Psychical Science, volume 6, página 164, de setembro de 1907, é o do Dr. Joseph Venzano. O ambiente era iluminado por uma vela, possibilitando que a figura da médium fosse vista. Apesar da pouca luminosidade,
pude ver distintamente a senhora Paladino e meus companheiros. De súbito, percebi atrás de mim uma forma muito alta. Tinha a cabeça inclinada sobre meu ombro esquerdo e soluçava tão violentamente que todos podiam ouvir. Ela beijou-me repetidamente. Percebi, de modo claro, o contorno de sua face que tocava a minha. Senti seus cabelos, muito finos e abundantes, em contato com minha face esquerda. Tratava-se, sem nenhuma dúvida, de uma mulher. Em seguida, a mesa começou a mover-se e, por tipologia, foi dado o nome de pessoa intimamente ligada à minha família, falecida há algum tempo. Entre os presentes, só eu a conhecia. A incompatibilidade de temperamentos provocou sérias desavenças entre minha família e ela, razão por que não me poderia passar pela mente ter seu nome indicado pelas batidas. A princípio, pensei numa coincidência. Contudo, no exato momento em que assim refletia, senti em meu ouvido esquerdo o hálito tépido de uma boca sussurrando-me, em dialeto genovês, uma série de frases, cujo murmúrio todos percebiam. Essas frases, intercortadas de soluços, continham insistentes rogativas de perdão. Referiam-se a assuntos familiares com tantos pormenores que apenas a pessoa em questão tinha condições de saber. O fenômeno pareceu-me tão real que me vi compelido a responder afetivamente ao pedido de desculpas, pedindo a essa mulher, por minha vez, perdão por meu ressentimento talvez excessivo. Entretanto, quando apenas balbuciara as primeiras sílabas, duas mãos com extrema delicadeza foram aplicadas sobre os meus lábios, não me deixando continuar. A figura então agradeceu-me, abraçou-me, beijou-me e desapareceu. Com outros médiuns tem havido materializações de melhor qualidade e sob luz mais intensa. Mas, no caso em apreço, houve prova subjetiva de identidade. O último exemplo ocorreu em Paris no ano de 1898, estando presente à sessão o Sr. Flammarion. Na oportunidade, o Sr. Le Bocain dirigiu-se em árabe ao espírito materializado da seguinte forma: Se és tu, Rosalie, que realmente estás entre nós, puxa-me o cabelo da parte posterior da cabeça por 3 vezes seguidas. Cerca de 3 minutos mais tarde, quando já havia quase esquecido sua solicitação, o Sr. Le Bocain sentiu que lhe puxavam o cabelo 3 vezes, tal como pedira. Diz ele: certifico o fato que, além disso, deu-me prova convincente da presença, junto a nós, de um espírito familiar. E acrescenta ser desnecessário dizer que Eusápia não sabe falar árabe. Os adversários e uma parte dos pesquisadores dos fenômenos psíquicos argumentam que a prova dos fatos ocorridos numa sessão é de pouco valor, porque, em geral, os observadores desconhecem os recursos dos ilusionistas. Em 1910, na cidade de Nova York, o Dr. Heward Carrington levou a uma sessão realizada com Eusápia o Sr. Howard Thurston, por ele considerado o mais famoso mágico da América. O Sr. Thurston e seu assistente seguraram as mãos e os pés da médium durante toda a sessão. O ambiente, por sua vez, encontrava-se suficientemente iluminado. Eis o depoimento do mágico. Testemunhei pessoalmente as levitações de mesa produzidas pela senhora Eusápia Paladino. Estou plenamente convencido de que os fenômenos que observei não foram fraudulentos, nem produzidos com a ajuda dos pés, dos joelhos ou das mãos da médium. Prontificou-se ainda a dar $1.000 a uma instituição de caridade, se fosse provada a impossibilidade de a médium levitar a mesa sem recorrer ao truque ou à fraude. É natural se pergunte pelo resultado de todos esses anos de experiências com Eusápia. Alguns cientistas, entre eles Sir David Brewster, sustentam que espírito é a última coisa a ser por eles admitida. E inventam hipóteses engenhosas para explicar fenômenos de cuja autenticidade estão convencidos.
O coronel de Rochas tentou explicá-los pelo que chamou de exteriorização da motricidade. M. de Fontenay falou de uma teoria dinâmica da matéria. Outros acreditam numa força ectênica, numa consciência coletiva, na ação da mente subconsciente. Entretanto, existem casos bem investigados, nos quais a atuação de uma inteligência independente é claramente demonstrada, tornando insustentáveis essas explicações. Vários pesquisadores foram forçados a adotar a hipótese espiritualista como a única suscetível de explicar todos os fatos de maneira razoável. Afirma o Dr. Venzano. Na maioria dos casos de formas materializadas, de cuja realidade nos inteiramos, quer pela vista, quer pelo tato ou pela audição, fomos capazes de identificar pontos de semelhança com pessoas mortas, em geral nossos parentes, desconhecidas da médium e conhecidas apenas dos assistentes relacionados com os fenômenos. O Dr. Hereward Carrington não vacila. Considerando a opinião da Sra. Sidgwick de que é inútil especular se os fenômenos são de caráter espiritualista ou se representam alguma lei biológica desconhecida, até que os próprios fatos tenham sido estabelecidos, diz ele. Devo afirmar que antes de fazer minhas próprias sessões, também adotava a opinião da Sra. Sidgwick. E continua. Entretanto, estou agora plenamente convencido de que ocorrem fenômenos legítimos e que, sendo este o caso, assoma diante de mim o problema de sua interpretação. Penso que a hipótese espiritualista não é apenas justificável como teoria de trabalho, mas é, em verdade, a única suscetível de explicar racionalmente os fatos. Como dissemos de início, as faculdades de Eusápia assemelham-se a de outros médiuns. Entretanto, atraíram a atenção de homens influentes que publicaram suas experiências. Tais relatos tiveram grande peso junto à opinião pública, fato que não acontecia com os testemunhos de pessoas menos conhecidas. Lombroso, em particular, registrou a própria convicção no seu conhecido livro Morte, e depois, de 1909. Eusápia Paladino foi instrumento de demonstração da realidade de certos fatos não aceitos pela ciência ortodoxa. É mais fácil negar os fatos que explicá-los. Este é, em geral, o procedimento adotado. Quem busca explicações para a mediunidade de Eusápia nos truques, conscientes ou inconscientes, que de hábito ela parecia realizar, está simplesmente enganando-se a si mesmo. Não há dúvida de que ela se utilizou de truques. O próprio Lombroso, que defende firmemente a autenticidade de suas faculdades mediúnicas, assim os descreve. São muitos os truques engenhosos que ela emprega, seja em estado de transe, inconscientemente, ou não. Eis alguns. Liberta uma das mãos do controle dos assistentes com o objetivo de mover os objetos que lhe estão próximos, toca as pessoas, levanta vagarosamente as pernas da mesa, empregando o joelho ou o pé, finge arrumar os cabelos e em seguida furtivamente puxa uma mecha e a coloca no prato de pequena balança de pesar cartas a fim de baixá-lo. Certa vez, antes da sessão, Pfeiffer viu-a juntar flores do jardim, cautelosamente, com o propósito de simular o transporte das mesmas, aproveitando-se da obscuridade da sala. Contudo, ela sente a mais profunda tristeza quando se vê acusada de trapaça durante as sessões. Acusada algumas vezes injustamente, é bom se diga, porque estamos agora convencidos de que membros fantásticos são superpostos ou juntados aos dela e agem como seus substitutos. Antes, acreditava-se que a médium se utilizava dos membros de seu próprio corpo e que tal procedimento era descoberto no ato de trapaça. Mais tarde, com as faculdades em declínio, Eusápia visitou a América. Ao ser surpreendida fazendo truques, ofendeu de tal modo os assistentes que eles se retiraram do local, à exceção do famoso mágico Howard Thurston, que, conforme relata,
resolveu desconsiderar o incidente e continuar a experiência. Esta sua atitude levou-o a obter uma incontestável materialização. Outro assistente muito conhecido declara que, no exato momento em que a censurava por estar movendo com a mão determinado objeto, outro, muito além do alcance da médium, moveu-se sobre a mesa. O exemplo de Eusápia é certamente peculiar. Médium algum teve as faculdades psíquicas tão comprovadas como as suas. No entanto, nenhum médium enganou tanto quanto ela. Aqui, como em tudo, o resultado positivo é o que conta. Eusápia era portadora de enfraquecimento do osso parietal, causado, ao que se diz, por acidente sofrido na infância. Defeitos físicos dessa natureza são frequentemente associados a uma vigorosa mediunidade. É como se a fraqueza corporal provocasse, por assim dizer, o deslocamento da alma, fazendo com que ésta se destaque do corpo e seja capaz de agir de forma independente. Assim aconteceu com a Sra. Piper, cuja mediunidade surgiu após submeter-se a 2 cirurgias. Com Holmes, que viu suas faculdades mediúnicas eclodirem juntamente com a diátese tuberculosa, e com muitos outros médiuns. Eusápia Paladino era de natureza histérica, impetuosa e caprichosa, mas possuía alguns traços bonitos. Lombroso a ela se refere como possuidora de singular candura de coração, que a leva a distribuir os próprios recursos entre os pobres e as crianças, com o intuito de suavizar-lhes os infortúnios, que a impele a piedade pelos velhos e fracos e a passar noites em claro preocupada com eles. A mesma bondade de coração a induz a proteger animais maltratados, repreendendo asperamente seus cruéis opressores. Essas palavras devem ser endereçadas a todos aqueles que pensam que a mediunidade tem parte com o diabo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.